Fala pessoal, Wesley aqui, sou o fundador da Wistec e hoje eu vou deixar para vocês uma dica muito interessante. Eu vou ensinar para vocês como que funciona o processo de desfragmentação do disco. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas, que a gente vai começar a alimentar esse canal com muitas dicas aqui para vocês. Que para você que não sabe de computação, direito, tem muita dificuldade, eu vou deixar muita dica aqui interessante para vocês. Não deixe de dar seu joinha, tá? E compartilhar para aquele seu amigo que também não sabe como você, beleza? Fica até o final que eu vou ensinar vocês como que faz o processo, beleza? Então vamos pro vídeo. Um detalhe muito importante: não é recomendado fazer esse processo quando você tem um SSD no seu computador, tá? Isso é recomendado para quem tem disco rígido. E sim, a desfragmentação do computador pode melhorar o desempenho da sua máquina. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, vou compartilhar minha tela aqui para poder explicar para vocês por que a gente pode fazer isso no disco e não no SSD. Então vamos lá, pessoal. No disco rígido, vamos supor que no disco rígido o nosso disco rígido seja separado por setores, tá? E todos os setores do disco rígido são do mesmo tamanho, beleza? Até aqui acho que tá tudo tranquilo, certo? Então, quando eu quero salvar uma imagem, eu vou lá e salvo uma imagem no meu disco rígido, eu vou lá e preencho os setores do meu disco com o tamanho da imagem. Vamos supor que a minha imagem ela preencha 4 setores do disco. Então ela vem cá e preenche 4 setores, tá? Isso quando não tem nenhum espaço vazio por aqui. Mas vamos supor que eu tenho meu disco, está preenchido até aqui, mas eu fui lá e apaguei uma outra imagem que tem um tamanho 3. Fui lá e apaguei essa imagem de tamanho 3, certo? E fui lá e apaguei um textinho que estava por aqui, tá? Que ocupava um setor do meu disco rígido. Aí o que acontece? Eu vou lá e faço o download da imagem e vou salvar essa imagem no meu disco. E o que acontece? O meu computador, o meu SO, automaticamente ele vai procurar pelos setores mais próximos, tá? Então ele inicia a leitura e procura aqui, opa, achei 3. Então ele vai pegar 3, vai dividir aquela imagem em 3 setores e vai salvar aquela imagem aqui. Eu vou colocar com a cor laranja, um amarelo mais escuro, tá? Salvou 3 e ficou faltando mais um setor. Então ele continua percorrendo até achar um espaço vazio e preenche. Preencheu. O que acontece, pessoal? Quando isso acontece, a gente diz que o arquivo foi fragmentado. Então, o seu arquivo de imagem foi fragmentado. E quando nós vamos fazer a leitura desse arquivo, ele demora muitas vezes por causa disso. Porque um arquivo está aqui, leu 3 partes dele e o outro está só lá para o meio do HD, tá? Na leitura. Então, isso faz a fragmentação do disco. Por que no SSD a gente não é recomendável a gente fazer a desfragmentação desse disco? O processo é o mesmo de gravação, é bem parecido na verdade, não é o mesmo não, mas é bem parecido. Mas acontece que o SSD ele tem acesso direto às localizações da região de onde foi gravado esses arquivos, entendeu? Então no SSD, e outra coisa, o SSD ele tem limite de leitura e gravação. Vamos supor que tem 1 trilhão seja o limite à vida útil de um SSD, de leitura e gravação de um setor. Se eu vim cá e faço leitura e faço gravações aqui 1 trilhão de vezes, esse setor aqui passa a ser inutilizado no SSD, entendeu? Então, aqui você perde a capacidade. Agora imagine você fazer a fragmentação sempre no SSD, onde você tem que fazer a desfragmentação do SSD, onde você faz regravações dos setores em alocações diferentes. Como é que funciona o processo de desfragmentação no disco? Vamos lá. O que acontece quando a gente vai desfragmentar um disco? Quando a gente está no processo de desfragmentação aqui, ó. O SO, quando ele vai fazer a desfragmentação, ele vai pegar esses setores aqui, ele vai copiar eles e vai colar eles num espaço vazio. Então ele vai lá, vamos supor aqui, ó, pegou aqui, copiou aqui, colou aqui, ó, um espaço vazio.
3, né? Aqui ficou branco. Foi e pegou aqui o outro pedaço dessa imagem que estava aqui e colou aqui, ó. Ficou laranja. Opa, laranja. Ficou laranja. Agora essa outra imagem aqui, vamos supor que esse aqui era uma imagem também, ele foi lá e colou aqui, ó, vermelho. Aqui é 1, 2, 2, daqui, 2, daqui e mais um daqui. São 5, né? Então setor 5. 5, vermelho. Aí ele foi e apagou esses dados daqui, né? Tirou daqui. Isso aqui é bem superficial, viu, pessoal? Não é bem assim que ele faz, não. Ele faz muito mais rápido e faz as alocações, fica fazendo muito mais trocas, tá? Tô fazendo aqui só para simplificar mesmo. Então ele vem aqui e realoca todos esses outros dados aqui, de outros arquivos, ele realoca de forma ordenada, da mesma forma que a gente ordenou aqui nos espaços. Então, tipo assim, vamos supor que aqui tinha uma outra imagem que era 3, ele vai lá e coloca ela aqui, ó, como 3. Vamos lá, 3 aqui. Eu tenho que liberar aqui 8, né? Não, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou branco. E aqui o resto tudo aqui vai ser verde. Porque ele está realocando esses arquivos aqui dentro do HD. Opa, verde. Realocou, aí ele vem cá, pega esses espaços aqui, dá um Ctrl X aqui, cola aqui e aqui fica novamente tudo certinho. Então ele faz isso, o processo de desfragmentação é justamente isso, colocar todos os seus dados que estavam fragmentados numa ordem sequencial, porque na hora que ele for fazer a leitura, ele vai fazer a leitura sempre em sequencial. Então o disco começa a ler aqui, todos os arquivos aqui, vai lendo, passa, chegou no arquivo que você quer. Então chega no arquivo que você quer, pega ele por completo, coloca na memória RAM e põe para rodar para você. Então no processo de desfragmentação, ficaria assim o seu disco, depois de desfragmentado. Aqui seria um outro arquivo que eu ia dar de exemplo. Mas a desfragmentação é justamente essa. No SSD a gente não pode fazer desfragmentação, porque o próprio sistema operacional já faz isso, ele já reconhece que é um HD ou um SSD. Quando ele é um SSD, ele já faz a desfragmentação automaticamente, tá? Com os limites necessários que podem ter para evitar reduzir a vida útil aí do SSD. Se você fizer a desfragmentação no SSD, você pode diminuir bem a vida útil dele, porque ele tem um limite de gravação lá dos seus setores, tá? Agora, vou deixar uma dica aqui muito interessante, que é como a gente faz a desfragmentação quando é um disco rígido, tá? A gente vai aqui, ó, no Windows, vocês vão digitar desfragmentação, aqui, ó, desfragmentar e otimizar unidades. A gente clica aqui. Aí vai aparecer todos os HDs que a gente tem, todas as partições que a gente tem. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Vou clicar aqui, ó, vou lá no meu computador para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui mostra para mim que eu tenho duas partições, C e D, tá? Ó, C e E, desculpa. Tem a C, que é onde está meu sistema operacional, e a E, onde está meus dados de backup, tá? Eu geralmente faço assim, coloco uma unidade para sistema operacional e programas importantes, e outros arquivos que não tem tanta relevância, que se der algum problema eu posso formatar e balbal. E outro que eu faço o salvamento de um backup, dos arquivos mais importantes, que eu não quero perder, tá? Quero evitar de perder esses dados. Parecer que eu tenho 2 HDs, mas na verdade eu não tenho 2 HDs. Eu tenho só duas partições diferentes. Então eu vou aqui, ó, em gerenciador de tarefas. E vou mostrar para vocês aqui, ó, em desempenho, que eu tenho apenas um HD aqui, ó. Disco, só tem um, tá vendo? Aqui é o modelo do meu disco. Então é disco 0, C e E. Ele tem as duas partições aqui. Mas vamos lá, na desfragmentação. Então aqui na desfragmentação eu tenho as duas partições. Então eu posso desfragmentar partições de forma separada, tá? Então, geralmente, que assim, eu acho que é muito mais interessante a gente fazer é quando, no SO, onde está instalado o nosso sistema operacional. Então, aqui no caso, a unidade C, né, que está instalado no nosso Windows aqui. Então, primeiro a gente vai fazer analisar, clicar em analisar. Ele vai demorar um tempo, ele está aqui, ó, 14% analisando, e ele vai te dar uma resposta de quanto que ele está fragmentado, quanto por cento dessa partição está fragmentada.
Após finalizar isso, você coloca em otimizar, que ele vai desfragmentar e vai fazer aquilo que a gente falou aqui, tá? Vou deixar aqui para mostrar para vocês. Antigamente aí, ó, 8% fragmentado é pouco, mas já vale a pena otimizar. Vou lá, otimizar. Ele está analisando de novo, ele faz nova análise e começa a otimizar as fragmentações. Começa a pegar os dados e jogar eles para outros setores. Ó, olha, começa a realocar, 0%. Tá realocando então, então tá fazendo aquelas trocas que eu falei com vocês aqui anteriormente. Beleza? Se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo. Dá um like e compartilha para alguém que você acredita que precisa saber disso. Fala pessoal, o processo de desfragmentação aqui ele é bem demorado, tá? Principalmente nesse HD que a gente fez o teste aqui, porque a partição que ele tem aproximadamente 400 GB, sabe? Então demora muito o processo de desfragmentação, mesmo a gente vendo que tinha só 8% daquela partição que estava fragmentada, tá? O processo demorou bastante aqui, terminou agora. Eu vou mostrar para vocês o que aparece. Aparece nada, que está 0% fragmentado, beleza? Fala pessoal, aqui ó, o processo finalizou, aqui ó, 0% fragmentado. Tá mostrando tudo aqui 0% porque eu não fiz a análise de novo, tá? Sempre quando a gente abre aparece como 0%. Eu teria que colocar para analisar, mas quando o processo acabou de finalizar aqui, tá tudo certinho, beleza? Aqui ó, o horário que a gente terminou agora, aqui ó, 11h02. E aqui eu tô terminando de editar o vídeo para poder subir lá no YouTube. A hora que a gente começou, ó, era 9h07. Então ele demorou aqui 9, 10, 11, 2 horas para poder fazer essa desfragmentação só dessa partição. Lembrando que aqui tem essa partição tem 400 GB. Esse HD é um HD de 1 TB. Então, esse aqui como um HD que tá ok, estava pouquíssimo fragmentado, estava só 8%, demorou aí 2 horas. É um processo realmente muito demorado. Então, tenha paciência aí para poder fazer esse processo, beleza? Mas adianta bastante, já ajuda bastante aí no desempenho do seu computador. Então, falou, obrigado!